Está escrito assim, vamos ler nessa manhã. Esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. No dia 22 de outubro, semana passada, 400 sul-coreanos puderam reencontrar os seus parentes que eles não viam há mais de 60 anos. Tudo aconteceu na Coreia do Norte. E se você vê o vídeo, a reportagem, o lugar onde eles se encontraram é um lugar bem bonito, bem estrategicamente arrumado, decorado. Os norte-coreanos que foram lá receber os seus parentes estavam todos bem vestidos. E durante 3 dias, as famílias tinham algumas horas para se reencontrarem, para conversarem, para chorar. Você vê a maioria das pessoas nos vídeos está chorando. E muitos irmãos se encontraram, muitos pais e filhos, mães e filhos se encontraram, maridos e mulheres se encontraram. Mas apesar de dessa vez ter sido noticiado, até pela Globo.com, não é a primeira vez que acontece esse encontro. Em 2012 aconteceu o primeiro encontro. E apesar de ter sido um encontro marcante, um fato histórico, alguns sul-coreanos reclamaram que os seus parentes pareciam ser obrigados a fazer longos discursos exaltando o ditador, exaltando o regime comunista. Mas muitos outros também começaram a reclamar, se queixando de que os seus parentes, que eles não viam há muito tempo, pareciam mais interessados nos presentes que eles levaram. Porque quando eles iam visitar os parentes, eles levavam relógio, comida, remédio, dinheiro, roupa. E alguns se queixavam que os parentes pareciam mais interessados nesses presentes do que no encontro. Os parentes pareciam que se importavam mais em querer pegar os presentes do que manter um laço familiar. E que, infelizmente, depois de tanto tempo, o que parece ser mais importante para esses é o que os parentes podem dar, são os presentes. Alô? Na palavra de hoje, na narrativa de hoje, a gente vai ver, e a gente viu, como Deus lida com o povo de Judá, cuja capital é Jerusalém. Quando esse povo apela para Deus, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, está prestes a invadir a cidade, está prestes a conquistar a cidade. E como esse povo de Deus apela para Deus. E como Deus lida com essa apelação. E toda essa história que eu quero falar hoje está no livro de Jeremias. Se você quiser ler o livro de Jeremias, é fantástico. Só que tem um problema. Jeremias não é um livro que é cronologicamente certinho. Então ele sempre vai e volta e dá uma confusão. E se você quiser ler, eu te aconselho a ler junto com 2 Reis. Os últimos capítulos de 2 Reis, que põe os reis em ordem. Aí você consegue acompanhar toda a história certinho.
né? Apesar da história hoje, da passagem hoje, dizer que Nabucodonosor ia invadir como se ele fosse conquistar a cidade, no fundo, Nabucodonosor ele já dominava Jerusalém, já dominava Judá. Esse rei Zedequias que aparece aí, o nome dele é Matanias. E no fundo, na verdade, ele é um rei fantoche. Ele é um rei de mentirinha que o próprio Nabucodonosor colocou lá para que ele se sujeitasse à Babilônia. E não só isso, Zedequias precisava pagar o imposto anual para a Babilônia. E durante alguns anos, o rei Zedequias ele paga o imposto certinho. Mas depois de um tempo, ele se junta com 5 outros reis. Rei de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. E os 6 se rebelam contra Nabucodonosor. Eles se rebelam porque eles não querem mais estar sob a autoridade da Babilônia. E nesse ano eles deixaram de pagar o imposto. E o que então Nabucodonosor faz? Ele vai lá, cerca a cidade de Jerusalém. Você tem que entender que nessa época a cidade de Jerusalém ela fica num alto assim. E tem um muro ao redor. Então, como proteção, então se você quiser entrar e sair, não tem outro jeito, é pelo portão da cidade. Então o que Nabucodonosor faz? Ele vai lá e cerca a cidade. Mas quando o rei Zedequias vê que Nabucodonosor está prestes a entrar, ele olha para o seu exército e vê que seu exército é um exército pequeno, o que o rei Zedequias faz é proclamar a libertação de todos os escravos que existem no reino, para que esses escravos se tornem soldados. Mas a Babilônia não estava só em guerra com Judá. Ela estava em guerra também com o Egito. E por causa dessa guerra com o Egito, Nabucodonosor dá uma trégua de mais ou menos 1 mês para Judá. E durante essa trégua que Nabucodonosor dá, esse rei Zedequias é tão louco, quando ele desfruta de um momento de paz, ele vai lá e revoga esse negócio e todo mundo volta a ser escravo. Quem é escravo volta a ser escravo. Mas depois de 1 mês, Nabucodonosor vem com força total e cerca a cidade. Nabucodonosor, depois de derrotar o Egito, ele vem com força total. Ele quer dominar, ele quer conquistar Jerusalém. Esse cerco total durou, quase 3 anos, 30 meses mais ou menos as pessoas dizem. E é nessa hora que o cerco está tomado, que Nabucodonosor vem com tudo, é que a gente chega na passagem de hoje, que o rei Zedequias manda Passur e Sofonias para falar com o profeta Jeremias, dizendo o quê? Olha, consulte a Deus, porque Nabucodonosor vai invadir, ele vai detonar com a gente. Quem sabe Deus faça uma das suas maravilhas. Mas a resposta que Deus dá a Zedequias, a resposta que Deus dá através de Jeremias é uma resposta aterrorizadora. É uma resposta tenebrosa, porque Deus diz o seguinte: eu mesmo estou a ponto de me voltar contra vocês. As armas que estão nas suas mãos, que vocês estão combatendo Nabucodonosor e os babilônios, pois eu vou usar elas contra vocês mesmos. Está vendo esses babilônios que estão aqui fora da sua cidade? Estão aqui fora, pois bem, eu vou reunir eles aqui dentro. Eu, Deus, eu vou lutar contra vocês, com a minha mão poderosa, o braço forte, com ira, com grande indignação. E não só isso, imagina que numa cidade cercada, onde você não tem como sair, como você não tem como tirar a sujeira, a primeira coisa que acontece é a fome. Porque o alimento vem todo de fora. Tem a fome. Imagina você não tirar toda a sujeira. Lembra da peste negra na Inglaterra? Por que aconteceu? Porque as vias eram todas sujas. E a mesma coisa que acontece. Com o cerco do Nabucodonosor, a cidade estava um caos. Doença e fome. E que Deus diz, está vendo? Você que vai sobreviver da doença e da fome, eu vou trazer Nabucodonosor para te pegar. E a pergunta é, não é o povo de Deus? Não é o povo que vai na igreja? Não é o povo que alguns reis atrás do rei Josias renovou a sua aliança com Deus? Por que Deus traz tamanho castigo para esse povo? Por que tanta fúria? Por que Deus não pode mudar a situação? Por que Deus não pode fazer as suas maravilhas? E tirar Nabucodonosor da jogada e deixar tudo normal de novo?
Porque o povo de Deus não estava mais normal. Assim como os norte-coreanos se importavam mais com os presentes dos seus parentes do que com seus próprios entes queridos, o povo de Deus só queria saber das maravilhas de Deus. E não era só isso. Não era que existia um Deus e eles esqueceram de Deus e desencanaram de Deus. Não é isso. Para o povo de Deus, Deus era mais um naquela prateleira de deuses que tinham que fazer o que eles queriam. Esse é o grande problema. Esse foi o problema do povo. É por isso que Deus traz todo esse castigo. Deus traz a destruição da cidade através de Nabucodonosor. E a grande questão é: como é que a gente arruma isso? Como é que Deus arruma? Qual é a solução que Deus dá? Porque quando a gente olha, quando a gente lê a Bíblia, parece que a solução que Deus dá é acabar com a cidade e mandar todo mundo para o exílio. Essa é a solução. E quando a gente olha isso, a gente pode pensar que Deus é um cara muito bravo, Deus é um cara muito irado, injusto. E que Deus ele é um cara muito temperamental. Que Deus às vezes parece as mulheres no período. O que é isso, tá rindo? Você sabe o que é isso? Então, por que você está rindo? Velho, eu tenho 4 mulheres em casa. Eu oro já desde agora que todas fiquem no período na mesma semana. Porque se cada uma ficar numa semana, é um inferno, cara. Vou ter que vir morar aqui no TD. Mas a questão de tudo isso é que o povo, desde que saiu do Egito, desde que chegou na terra prometida, tinha o seu coração não comprometido com Deus, mas um coração que se desviava, um coração que em qualquer ponta de esperança, qualquer coisa que fosse resolver os seus problemas, se agarrava a isso e deixava Deus de lado. E deixava Deus de lado. Como se Deus não fosse nada, como se as mãos de Deus fossem mais importantes do que o seu rosto. E o que Deus está dizendo na passagem de hoje é o seguinte: vocês confiaram nos deuses falsos? Vocês vão morrer. Vocês confiaram que esses deuses falsos que vocês idolatravam iam te livrar e ia trazer prosperidade nessa cidade? Pois bem, se vocês ficarem, vocês vão morrer. Mas se a gente falar assim, parece que fica tudo meio jogado no ar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 7, versículos 1 a 11. Jeremias 7, 1 a 11. Para a gente poder entender o que esse povo de Deus fazia na verdade. O que esse povo de Deus, como eles tratavam Deus. Jeremias 7, está escrito assim, esta é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confio nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Qual é o problema do povo de Israel? Qual é o problema? O problema é que eles tinham 2 problemas. O primeiro é a desobediência. Porque se você vê o que eles desobedecem, roubar, matar, adulterar, jurar falsamente, eles descaradamente estão desobedecendo o quê? Os 10 mandamentos. Descaradamente o povo de Deus desobedece às suas leis. Descaradamente o povo de Deus não obedece àquilo que Deus colocou como lei, como guia da sua vida social, moral e ética.
Mas eles não estão nem aí. Descaradamente eles rejeitam e desobedecem Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eles obedecem. O segundo problema deles é a idolatria. E a idolatria nessa manhã eu queria chamar de desconfiança. Desconfiança. A primeira idolatria que eles tinham era do templo. A gente não tem ideia de quanto o templo era importante para os judeus. Desde criança a gente aprende aqui na igreja que a igreja não é o prédio, que a igreja somos nós, bonitinhos aqui, em comunhão, ajudando um ao outro, comendo a sopinha, comendo culpapo todo domingo, e comendo kimchi, vim falar com o Miss, com o mó bafo. A gente acha que a igreja... E a gente sempre explica para vocês, mas para os judeus dessa época, o templo, a parte principal, era o templo, a construção em si. Era a construção em si que era a coisa. Eles achavam que Deus estava lá por causa do templo. O templo era mais importante do que tudo. Essa é a primeira idolatria. A segunda idolatria deles são falsos deuses. E qual é o Deus que eles idolatravam? Baal. Baal. E Baal é um Deus falso que vai atormentar a vida do povo de Deus, cara, por toda a história. Por toda a história, até chegar no exílio. Mas por que será que os israelitas escolheram Baal? Porque imagina um povo que vivia no deserto. Você nasceu no deserto. Você nasceu e cresceu no deserto. Você não precisava plantar. Você não precisava produzir seu alimento. Porque Deus mandava maná do céu. Você não precisava caçar água. Deus dava água. Isso era a vida deles. Mas daqui a pouco eles iriam chegar em Canaã, na terra prometida, onde eles precisavam o quê? Plantar, produzir o seu alimento, ir atrás da sua comida. Eles mesmos tinham que ir atrás. E sabe quem era o Deus lá na região de Canaã que provia água, chuva, agricultura, comida? Baal. Baal. Baal era o Deus dos cananeus, que eles acreditavam que era o Deus da fertilidade. Não a fertilidade só para ter filhos, mas a fertilidade de comida, de bebida, da agricultura. Imagina você que vem do deserto e não sabe de nada, e você olha para uma terra daquela prometida, onde mana leite e mel. E as pessoas dizem, tá vendo leite e mel? Quem providencia tudo isso é Baal. Isso se torna uma tentação irresistível para o povo de Deus, que acaba se voltando a Baal, que acaba se voltando a adorar esse Deus falso. E a questão toda é que, por causa dessa idolatria, por causa dessa desobediência, Deus não corrige a situação. Deus não muda a situação. Deus não muda as coisas que estão fora do muro. Deus não muda. Não é o caso clássico que a gente lê no Antigo Testamento, que o povo está pecando. Aí o profeta vai lá e fala, olha, se vocês continuarem, Deus vai vir e vai destruir todo mundo. Aí as pessoas se arrependem, e quando se arrependem, Deus muda de ideia, e Deus não traz a destruição. Mas nesse caso, não há mudança na situação. Não há Deus resolvendo o problema dos babilônios. A invasão é iminente, é certa, vai acontecer. A destruição da cidade vai acontecer. E esse é o castigo do povo, a destruição da sua cidade. Mas Deus tem uma solução para tudo isso. Deus tem uma solução para a desobediência e a desconfiança. Por que eu chamo a idolatria de desconfiança? Porque o povo de Deus começou a confiar em Baal para todas as coisas na sua vida. O povo de Deus começou a confiar em Baal, que Baal fosse o Deus que lhes dava comida, água, azeite, filhos, tudo isso. O povo de Israel começou a colocar a sua confiança toda em Baal. E colocando a sua confiança em Baal, o que eles faziam com Deus? Deixavam de confiar, desconfiavam de Deus. Desconfiavam de Deus. E como Deus lida então
com esse problema da desobediência e da desconfiança. E por mais que a gente leia a Bíblia e por mais que a gente ache que seja um castigo, para Deus é uma solução. É o exílio. A solução encontrada por Deus para curar a desobediência e a desconfiança é o exílio. É o exílio. E por mais que essa solução nos pareça ser meio absurda, uma solução que pareça ser meio louca, é a solução que Deus encontra para arrumar o quê? O coração do seu povo. Deus, ele não trabalha mais no exterior do seu povo, nas circunstâncias, nas situações que cercam o seu povo. O que Deus trabalha agora é o interior do seu povo. Por quê? Porque imagina você ir preso como prisioneiro de guerra, um povo derrotado, a um povo que você nem conhece. Ser levado a morar num lugar que você nem conhece, ser tirado da terra prometida que Deus prometeu aos antepassados e ser levado para uma terra, para um outro lugar. E Deus está dizendo, essa é a solução. Obedeçam. Obedeçam para quê? Para que vocês tenham vida. O exílio pode parecer um castigo cruel, mas com o exílio, Deus está dizendo, olha, aqui está mais uma chance para vocês me obedecerem, porque a minha ordem é que vocês vão para a Babilônia e lá vocês tenham vida. Por mais que o exílio, o futuro tenebroso e assustador pareça ser, cara, algo, muito, muito fora da curva de soluções que a gente pense e imagine, para Deus é a solução ideal para corrigir o povo, para corrigir o coração do seu povo. É assim que Deus corrige a desobediência. E como é que Deus corrige a desconfiança? Abra sua Bíblia em Jeremias, mesmo livro. Capítulo 33. Jeremias 33. Versículos 4 a 9. Jeremias 33, 4 a 9. Você vai ver que é um big picture. É um panorama de toda essa situação. Nesses 4 versículos existe o panorama, o começo e o final do que Deus planeja fazer com o seu povo. Tá? Então Deus, ele manda o pessoal para o exílio como uma chance para o povo obedecer a Deus, ter vida. E como é que Deus vai corrigir a desconfiança? Jeremias 33, 4 a 9 diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios, onde a gente estava. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. É tudo aquilo que está acontecendo agora. Todavia, trarei restauração e cura a ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouviram acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Qual é o final da história que Deus tem planejado para Israel? É a destruição total? É a eliminação do povo? Não. É a restauração do povo. É a restauração. O que Deus está dizendo no fundo é o seguinte: obedeçam a minha ordem e vão para a Babilônia para que vocês tenham vida. Vão para o exílio para que vocês tenham vida. Mas chegando lá, confiem em mim, porque eu vou trazê-los de volta. Eu vou fazê-los prosperar. É assim, através do exílio, é assim, através disso que a gente olha como um castigo, que Deus corrige o coração do seu povo, o coração desobediente, o coração idólatra. É assim que Deus corrige, através do exílio, através do deserto. É assim. E talvez nas nossas vidas, a desobediência, a desconfiança,
são as duas coisas que a gente mais comete contra Deus. Vira e mexe, a gente vive desobedecendo Deus para tudo. Principalmente quando são coisas que a gente não quer fazer. Vira e mexe, nós desconfiamos de Deus, nós não confiamos em Deus, mas nós nos apegamos a qualquer coisa que nos dá esperança. A qualquer coisa que nos dê a esperança, que nos dê a solução que nós imaginamos. Mas Deus às vezes tem outras ideias. Deus tem outras ideias. Por mais que a sua situação não mude, por mais que as circunstâncias que te cerquem não mudem, Deus tem algo maravilhoso para fazer. Deus tem algo a tratar dentro do seu coração. A palavra de hoje nos diz que Deus coloca diante de nós a vida, se obedecermos e confiarmos. Mas do outro lado, Deus também coloca a morte, se desobedecermos e desconfiarmos de Deus. E o grande desafio que nós temos é obedecer a esse Deus, confiar nesse Deus, quando a solução que Ele nos propõe, quando o futuro que Ele nos propõe, parece ser tenebroso demais para nós, parece ser assustador demais para as nossas forças. E Deus nos ensina que não basta só obedecer e dizer, então obedece e vamos que vamos. Mas a gente tem que obedecer e confiar. Confiar no quê? Que Ele vai trazer a restauração completa no fim. A sua situação pode parecer preta agora. Sua situação pode parecer sem saída agora. Mas Deus te propõe uma saída. E que você possa ter a sensibilidade e a intimidade de Deus, para você ouvir as suas ordens e obedecer, e quando obedecer, continuar confiando nesse Deus, porque Deus é animal. Deus tem aquela solução que você nem imagina. Lembra daquela pregação de Naamã, do script de Naamã, o script de Deus, aquela comparação que a gente fez, que no script de Naamã, o profeta ia sair, orar a Deus e colocar a sua mão na ferida e a lepra ia assumir. Mas no script de Deus, Naamã tinha que mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. E quando Naamã obedece a Deus, o que brota em seu coração é o reconhecimento do Deus grandioso. É a adoração. Então, no fundo, depois que toda essa situação passar, de toda essa complicação, de toda essa crise passar, quando a gente obedece, quando a gente vai para o exílio, quando a gente vai para o deserto, e lá Deus nos trata, e de lá nós temos que confiar em Deus, e Deus nos trata. Quando a gente volta para casa, e quando a gente volta para a terra prometida, dos nossos lábios sai a adoração. E é isso. Você que vai prestar Enem hoje, e você que foi mal ontem, ano que vem tem Enem de novo, não se preocupa. Você que foi bem ontem, não fez mais do que a sua obrigação. Lembra daquela história daquela menina que estava se formando, aí todo mundo batendo palma, e estava a festa lá, parabéns, não sei o quê. Aí os pais levaram a faixa para a filha. Você não fez mais do que a sua obrigação? Pois é isso que eu quero dizer para você. Se você foi bem no Enem, você não fez mais do que a sua obrigação. Você não merece prêmio nenhum. Se você passar no vestibular, você não fez mais do que a sua obrigação. Se você não passar, você fez de menos. Essa é a questão. Mas sabe quando toda essa escuridão, toda essa tempestade passar, e se Deus quiser você passar na faculdade que você quer, se Deus quiser, e Ele... eu acho que Ele quer, não sei. Mas aí você vai ver que dos seus lábios tem que brotar louvor e adoração a Deus. Então, pessoal, confiem em Deus. Fiquem perto de Deus. Obedeçam a Deus. Não importa a situação. Não importa como está ao redor de você. Não importa. Obedeça a Deus. Confie em Deus. Mesmo que a situação pareça ser a mais louca possível. Porque é na mão dele que está a solução. Não para os problemas ao redor. Que está na mão dele. O problema é que está em seu coração.
As duas coisas Deus age, no exterior e no interior. A gente sempre fala de Deus agindo no exterior, derrotando os povos. Mas hoje a gente tem que se voltar a nós mesmos. Como Deus corrige o interior do seu povo através da loucura chamada exílio. Queria orar com vocês, queria que você pudesse se levantar. E qual vai ser a nossa oração nessa manhã? O que vamos orar depois de espreguiçar? É o seguinte. São duas coisinhas bem tranquilas. A primeira é: você tem desobedecido a Deus? Você tem se desviado de Deus? E descaradamente, porque você sabe que é errado. Assim como o povo de Deus sabia que era errado roubar, matar, adulterar, dar falso testemunho. E coisas que você sabe que é pecado, coisas que você sabe que é desobedecer a Deus, você tem feito na cara dura, descaradamente, sabendo que é pecado. Pois bem, essa é a hora de você pedir perdão a Deus. Reconhecer o seu erro. Reconhecer o como você tem vivido desobedecendo a Deus. E a outra, você tem desconfiado de Deus, ou seja, você tem colocado a sua confiança em outras coisas, em outros ídolos, em outros deuses. E por isso, para resolver a situação que você vive hoje, para resolver as crises que você tem, para resolver a crise de relacionamento com os amigos, crise de relacionamento com seus pais, para resolver a crise de identidade, você tem apelado a outros deuses, desconfiado de Deus. Pois bem, é hora de voltar, é hora de olhar para toda essa situação crítica e confiar em Deus, botar a sua confiança em Deus, porque Deus é o único que tem a solução para resolver não só o exterior daquilo que te cerca, mas o interior daquilo que está em seu coração. Então, duas coisas: perdão e pedir confiança, fé, para que você consiga trilhar essa solução que Deus te apresenta, por mais louca e absurda que ela pareça. Fique alguns minutos na presença de Deus e depois vamos louvar e orar. E o mais importante para Deus não é corrigir a situação que você vive. O que importa para Deus não é só corrigir o que está fora de você. O que é importante para Deus é corrigir o seu relacionamento com Ele. O que Deus quer é corrigir o seu relacionamento com Ele, porque é nele que você tem vida. Não é o exterior, não são os periféricos, mas é o seu relacionamento com Ele. É isso que Deus quer corrigir. É isso que Deus se importa, é isso que Ele quer fazer com você, através da obediência e da fé e da confiança
reestabelecer o relacionamento, melhorar, ir mais fundo, porque é isso que Deus se importa em fazer com você, mais do que qualquer outra coisa. Foi por isso que o Filho dele veio morrer numa cruz por você, por causa desse relacionamento. Isso é o mais importante, é isso que Ele quer.
Senhor Deus. Perdoa, Deus, as muitas e tantas vezes que mesmo em desobediência, mesmo não cumprindo aquilo que o Senhor quer, nós te procuramos apenas como solução dos nossos problemas, apenas como alguém que pode resolver o exterior, a situação e as circunstâncias em que nós nos encontramos. Deus, nos perdoa, nos ensina a te obedecer, nos ensina a confiar em Ti, Deus. Nos ensina, Senhor, a olharmos não para fora só, mas para dentro de nós. Nos ensina que o mais importante não é resolver o exterior, os problemas, mas sim manter saudável, manter correto, manter limpo o nosso relacionamento contigo. E que se for preciso, nós temos que ir para o deserto, ir para o exílio. Mas se for para ficar contigo, Deus, nós queremos obedecer, nós queremos confiar, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ser esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão magnífico e tão majestoso, mas que mesmo assim olha para nós, quer se relacionar conosco. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui, esse time de Deus, Senhor. É o que eu te peço e oro, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.